adorando. Só em concordância com a oração do irmão. Senhor, meu Deus, eterno Pai, soberano, majestoso és tu, Senhor. Nesse momento, comece esta oração, Senhor, pedindo para que eu venha diminuir, tu venha crescer. Para que eu venha, Senhor, ser um instrumento, Senhor, uma boca tua. Começa nesse momento, Senhor, acampando os teus anjos aqui, guerreando, Senhor, arcanjos, querubins, anjos ministradores, Senhor, que venham ministrar os corações dessas pessoas, Senhor, que elas saiam daqui, Senhor, com a certeza da vitória, com a salvação, Senhor, que és tu quem dá, és tu quem faz, Senhor, e que eu venha diminuir para tu crescer, Senhor. Vem me usar como teu instrumento esta noite, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Tu és lindo, Senhor, maravilhoso. Amado da minha alma és tu, Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Fala todos com a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, queria começar agradecendo a rica oportunidade do Senhor, né? Porque nós não somos nada, né? Nós somos só um vaso na mão do Senhor. A gente precisa descer para Ele poder levantar, né? Queria agradecer a irmã Suzy, viu? Seu esposo. Que Deus abençoe cada vez mais vocês. Tomando a frente nesta obra, porque, como a irmã Célia falou, aqui foi levantado pelo Senhor Jesus. Vidas serão salvas e mais vidas virão. Arabaxu decanta, arabaçúrias. Para cá, porque foi do Senhor, é Ele quem fez. Arabaxu decanta, arabaçúrias. E vocês serão recompensados. Em nome de Jesus. Que Deus derrame ricas bênçãos. Porque não é fácil tomar a frente de uma oração. Nós lidar diretamente com o inferno, né? Nós entramos no inferno e puxar a orelha de Satanás. Mas maior é o Senhor Jesus. Glória a Deus! Sobre as nossas vidas. Aleluia! Queria começar em Lucas 17, 11. Oh, glória a Deus! Eita, Jesus! Lucas. Eita, Jesus, da glória. Glória a Deus. Amém? Eu estou crendo, Jesus. Quem encontrou, diga amém. Amém! E diz assim a palavra do Senhor Jesus. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E acontecendo que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caía aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondeu Jesus. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os leprosos, os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eita, Deus de poder. Irmãos, aqui, entrando na palavra do Senhor Jesus, o título é A Cura dos 10 Leprosos. Aqui fala dos 10 leprosos, que naquele tempo a Bíblia relata que leprosos naquele tempo eles eram abandonados pela sociedade. Eles eram afastados de todo mundo porque ninguém queria chegar perto deles. Para eles se apresentar diante da sociedade, eles teriam primeiramente que se aparecer diante do sacerdote. E o sacerdote, vendo que eles estivessem limpos, é que eles podiam aparecer diante da sociedade. Então, eles, imagina o que é que essas pessoas não passavam, né? Cheios de lepra. A sociedade muitas vezes
deviam passar. Creio eu que quando passava, entortava a boca, devia cuspir, devia fazer nojo, cara de nojo, né? E se você prestar atenção, irmãos, muitas vezes é assim a nossa vida, quando a gente não está nos caminhos do Senhor. Muitas vezes passamos e pessoas entortam a boca, né? Pessoas têm nojo, porque verdadeiramente somos, quando a gente não está em Cristo, somos leprosos mesmo. Mas o Senhor, aqui fala, a Bíblia relata, que Jesus, ele estava indo a Jerusalém. E o Espírito Santo, creio eu, que fez ele entrar, passar por Samaria da Galileia, porque ali ia ter pessoas que estavam precisando da cura de Jesus. Então, quando ele entrou, a Bíblia fala que saíram 10 leprosos ao encontro dele. E nesse tempo, era uma multidão grande que seguia Jesus. A Bíblia fala que ele dividiu 5 pães para 5.000 homens. Você entende o que é passar? Esses 10 leprosos, o que eles passavam na vida deles. E eles passar diante daquela multidão, enfrentando a multidão para pedir uma cura ao Senhor. Porque no coração deles, eles teriam certeza de que ali era Jesus, o Messias. E eles sabiam que a única saída que eles tinham para a vida dele era só aquele homem. A fé deles era tão grande que ele enfrentou a multidão num grito. E disse: Mestre, tem misericórdia de nós. Então Jesus olhou de longe e vendo eles e disse: Ide, mostrai aos sacerdotes. Porque eles tinham que mostrar aos sacerdotes que estavam limpos, para que eles pudessem aparecer perante a sociedade como pessoas limpas, não mais leprosos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia conta que eles foram correndo, né, para contar aquela ansiedade, aquele desespero, né? Dizer: eita, eu estou curado. Mas só eram 10, gente. 10 eram os leprosos. E só um olhou para si mesmo, viu que estava limpo e disse: creio eu no coração dele, eu tenho que glorificar, porque esse verdadeiramente é o Deus Altíssimo. Glória a Deus! E ali a Bíblia conta que ele voltou. E quando ele voltou, ele caiu aos pés do Senhor Jesus. Quantas vezes precisamos cair aos pés do Senhor? Quantas vezes precisamos reconhecer que somos leprosos? Quantas vezes precisamos reconhecer que precisamos, necessitamos de Jesus? Que nós sem nada não somos, nós sem Ele não somos nada. Mas com Ele a palavra do Senhor diz que tudo posso naquele que me fortalece. E se Deus trouxe vocês essa noite aqui, vocês vão sair daqui com a certeza da vitória de cada um de vocês. Porque foi o próprio Espírito Santo que trouxe cada um. Creio que por vocês mesmos vocês estariam em casa. Tem tanta coisa pra gente fazer, né? Menos é buscar o Senhor. Deus, Jesus passa em último lugar na vida da gente. Passa muitas vezes na hora da dificuldade, na hora que a gente não vê mais saída. Aí a gente lembra de um Deus. Glória a Deus que a gente ainda tem tempo para lembrar, né? E quando tem aqueles que o cemitério está cheio, que não lembra. Sonhos enterrados foram. E nós estamos aqui hoje, não é à toa. Creio que Jesus vai falar muito ao coração de cada um de vocês. Porque vocês são pedras preciosas na mão do Senhor. Vocês têm um valor sem igual. O mundo pode não dar valor a vocês, mas aquele lá de cima dá. E a palavra do Senhor diz que a graça dele basta. Muitas vezes, quando a gente está na presença do Senhor, a gente passa por cada luta, irmãos. Lutas que Deus tira a gente do buraco, da lama. E muitas vezes as pessoas não reconhecem. A palavra diz que o primeiro a se levantar é a família. E o primeiro a se levantar é os de casa. Aquelas pessoas que a gente ama, são os primeiros a dizer que a gente não vale nada. É o primeiro a dizer que a gente não tem jeito. Mas Deus, Ele quer, Ele vai em busca de pessoas assim, que ninguém dá nada. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai em busca de pessoas que ninguém dá nada. Que a sociedade, como os leprosos, já não queriam mais por perto. Porque eles acham que a gente não tem mais solução, não tem mais saída.
Mas a palavra do Senhor diz que Jesus ele era carpinteiro. No mundo existe um ditadozinho que diz que pau que nasce torto não se endireita. Mas a palavra do Senhor diz que ele era carpinteiro. E não há pau torto que Jesus não possa acertar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia relata de que só um foi agradecido, caiu aos pés de Jesus. E ali ele disse: Senhor, foi agradecer. Teve gratidão por Jesus. Muitas pessoas não têm gratidão pelo que o Senhor faz. Muitas vezes abandonam o Senhor na fé. Muitas vezes dá as costas. É mais fácil dar as costas por qualquer coisa para Deus do que ir ao encontro dele. Glória a Deus. E Jesus perguntou: não foram 10 e só voltaram 9? A palavra do Senhor diz que aquele que voltou era estrangeiro. Ele era samaritano. E na palavra do Senhor diz que os samaritanos, eles eram pessoas que ninguém gostava, porque eles eram pessoas mestiças e idólatras. As pessoas não queriam estar por perto dele. Os judeus não chegavam perto dos samaritanos. Mas foi o único que voltou e reconheceu Jesus. Que Jesus tinha feito. Quantas vezes, irmãos, o Senhor fala ao nosso coração, usando pessoas para dizer que maior é o que Ele tem para nós. Muitas vezes a gente dá as costas e nem ouve. Sendo que Ele quer, a gente escolhe, a palavra do Senhor conta que há 2 portas, a larga e a estreita. A estreita, ela é verdadeiramente estreita. Porque só sabe aquele que anda nela. Aleluia, meu Deus. Que não é de qualquer jeito que verás a glória do Senhor. Oh, glória a Deus. Para ver a glória de Jesus, você precisa estar santo, puro, limpo, com as mãos limpas. Porque Jesus, ele é santo. Jesus, ele é santo e ele quer que a gente venha ser santo. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Gente, entende isso. Mas que isso venha entrar no coração de vocês. Nós fomos feitos do pó. Imagem e semelhança de Cristo. Glória a Deus. Jesus nos criou, não foi para que a gente viesse estar bebendo, se drogando, matando, roubando, se prostituindo. Jesus nos criou para que a gente viesse adorar o nome dele. Mas a gente prefere o lado negro, né? É o caminho largo, é o caminho fácil. E quantos hoje não estão aqui para contar o testemunho? Glória a Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês que aqui se encontram. Porque não é à toa que vocês estão aqui. Aleluia, Pai. Creio que cada um tem algo para falar. Cada um tem algo para contar na vida. Cada um tem algo para dizer do que você passa. E problemas a gente tem muitos. Mas Jesus, ele quer solucionar tirar todo o fardo. Porque a palavra do Senhor diz que o jugo dele é leve. É verdade. O fardo é leve e o jugo é suave. É verdade, né? meu Deus. Então, a gente carrega um fardo muitas vezes no mundo que não era pra gente carregar, mas são escolhas nossas. É verdade. Glória a Deus. Mas sempre há uma esperança. Oh, glória a Deus. Jesus, Pai. nós somos milagre porque Verdade, todos os dias Deus. nós se acordamos com vida. Deus. Todo santo dia a gente se acorda. E todos os dias era pra gente agradecer, porque Deus não tem a obrigação de deixar a gente vivo, não. Meu Deus. A culpa não é do Senhor, porque muitas vezes você está sem dinheiro, porque muitas vezes você está sofrendo por causa de um homem, porque muitas vezes você está sofrendo por causa da sua casa, na sua família, que você não tem onde morar, você não tem para onde ir, porque você roubou e vai preso. Ele não tem culpa não, somos escolhas nossas, porque quando a gente está no mundo, nós temos o livre-arbítrio Glória a Deus. de escolher entre o caminho certo e o errado.
Mas quando a gente está na presença do Senhor, a gente não tem mais o livre-arbítrio. Porque a gente tem que entender que lá Paulo diz que não somos nós mais que vivem em nós, mas Cristo vive em nós. Então nós temos que viver como Cristo quer. É na linha ali, ó, no estreito. Que estreito é estreito. E só sabe quem passa. Não é de qualquer jeito, não. É fazendo a vontade de papai. Se não fizer a vontade de papai, entra na peia. Até aprender e voltar, vai de novo. Porque nós somos uma criança. A Bíblia diz que nós somos uma criança na presença do Senhor. Vocês, quem tem filho aqui sabe que quando o filho está indo para um canto que a gente diz, menino, não vai para aí não. Aí o menino teima e vai. Aí leva uma queda. Menino, tu vai cair. Aí o menino vai e cai. Aí volta. Aí diz, não vai mais não, tu vai cair de novo? Aí o menino volta de novo. Aí leva outra queda. Aí quando só se aquieta, quando leva uma queda pior. Aí volta chorando. Aí a gente diz assim, eu não disse que você não fosse? Assim é Jesus. Ele está à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. Se tu abrires, entrarei, cearei contigo e tu comigo. É isso que o Senhor quer fazer. Porque Jesus está voltando, gente. Assim como esses 10 leprosos, eu era uma leprosa. Mas era leprosa. Era tão leprosa. Eu passei 3 anos da minha vida, meu testemunho é muito grande, mas eu vou encurtar um pouquinho, né, por causa do tempo. 3 anos da minha vida, eu vivia na prostituição. Tem uma boate que se chama Mambo, lá na praia de Iracema. Eu vivia ali todo santo dia, prostituindo meu corpo. Todo dia eu ia, todo dia. No começo era bom, sabe? No começo era muito bom. Era dinheiro fácil. Era o apego ao dinheiro tão grande que eu ganhava tanto dinheiro. E que eu olhava, eu não sabia o que fazia. E quando era para voltar para casa, cheiro inútil. Sabe? Porque além desse dinheiro, que ele vinha fácil, mais fácil ele ia. Porque o dinheiro, quando ele é dado por Satanás, ele dá com a mão e tira com a outra. Tudo que ele dá, tudo que ele dá. Seja com tráfico, seja com prostituição, seja com roubo. Quando você olha, você tá com 500 reais na mão, quando você vê, não tem mais nada. Aí tu se pergunta, o que foi que eu fiz com esse dinheiro? Junto com o dinheiro vem um demônio que se chama devorador. Amaldiçoado. Tão amaldiçoado que amaldiçoa a nossa vida. E eu, naquele tempo, né, só faz 8 meses que eu estou na presença do Senhor, para a glória do nome dele. E daqui eu não saio mais, em nome de Jesus. Gente, eu passei 3 anos da minha vida sendo escrava de Faraó no Egito. Mas eu usava muita droga. A minha família não sabia. Porque eu me drogava antes de chegar em casa. Porque eu não queria que minha mãe me visse, nem meus filhos me vissem, e nem minha família me visse naquele estado. No começo que a gente começa a usar droga, a gente fica de boa. A gente fala com todo mundo, a gente sorri, a gente fica normal. Ao passar do tempo que a gente vai consumindo e cria uma dependência, a gente passa a ficar dependente daquilo e a gente já se transforma. E a gente passa a ver coisas. Só que a gente não vê coisas, gente. Nós vemos demônios, porque eles existem. Ele está ao nosso derredor, rugindo para nos tragar. Porque a palavra do Senhor diz que o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Enquanto a gente está no pecado, o Senhor está ali, ó. Quando é um escolhido dele, ele faz de tudo para tirar. Ele enfrenta, ele entra dentro do inferno e toma na mão de Satanás. Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. E ali eu passei um tempo
Não voltava para casa. Tenho 2 filhos. E eu mentia muitas vezes. Dizia até que antes de eu mentir, mas eu sempre tive um temor ao Senhor. Porque antes de eu mentir eu dizia: Senhor, me perdoa, mas faz a minha mãe acreditar. Ingênua, né? Que eu não conhecia a palavra de Deus. E eu dizia: Senhor, tu sabe que se eu chegar em casa vai ter confusão. Me perdoa porque não é eu que quero fazer isso. E quando eu chegava em casa, eu dizia antes de eu chegar em casa, eu dizia para minha mãe. Muitas vezes eu cheguei até a dizer que o carro tinha sofrido acidente. Eu me matava, eu me acidentava e nada acontecia. E era tudo mentira para mim poder chegar em casa. Ao passar do tempo, eu sempre andei em terreiros de macumba. Sempre gostava dessas coisas, tá? Em nome de Jesus. Sempre fui de andar em terreiros, de estar ali dentro, de cultuar aqueles demônios, porque são demônios. Ali eu ia e alimentava um demônio que se chama Pombagira. Esse demônio me dava dinheiro, me dava muitos homens, mas ela me dava uma profunda tristeza e desgraça na minha vida. Porque do jeito que ela dava, ela tirava. E era só para destruir a minha vida. No começo, quando você entra lá, eles vêm com uma conversazinha mole, de contar que é uma história muito bonita. Mas eles são anjos caídos. Glória a Deus. Eles foram aqueles que se rebeliaram junto com Lúcifer e desceram para a terra. E eu não queria aceitar isso. Porque do jeito que eu adorava as imagens, eu passei a ficar como as imagens. Cega, surda e muda. Eu não ouvia quando alguém vinha falar alguma coisa, eu queria fazer o que eu queria. Eu queria ouvir o que eu queria. E eu não queria acreditar que eles eram demônios de jeito nenhum. Eu dizia que ele não era demônio, não. E aceitei Jesus pensando assim. Mas o papai me mostrou ao contrário. Porque Deus, ele é fiel. Quando ele tem uma obra na vida de uma pessoa, ele tira todo o Egito. Ele não só te tira do Egito, como ele arranca o Egito dentro de ti. Ele te faz saber e conhecer a glória dele. Ele te dá experiências sobrenaturais. Assim você queira. Assim você se coloque na posição. E ali além disso, quando eu alimentava esse demônio, gente, eu ganhava dinheiro demais. Eu comprava roupas caras, sapatos caros. Quando eu tinha dinheiro, era uma multidão de pessoas ao meu redor. Era amizade de todo jeito. Mas depois, eu não sabia que minha avózinha, no Rio de Janeiro, estava pagando o preço pela minha vida. E se você, que é crente, que ora, que paga um preço, que jejua por uma vida, faz propósito, abre propósito por cima de propósito, tenha certeza de que Deus já ouviu as suas orações. Mas Ele está te preparando primeiramente para que tu possa receber a bênção. Porque primeiramente Ele nos prepara para depois nos dar. Porque quando Ele faz tudo perfeito. Ele não vai te dar nada pela metade, nem fazer pela metade, porque Ele não é Deus de metade, Ele é Deus inteiro. Ele é um Deus que faz tudo de perfeito, porque Ele é perfeito. E Ele primeiro prepara para receber a bênção, para que Satanás não venha roubar ela. E muitas vezes a gente não entende isso. A gente quer ir contra papai. A gente quer discutir. A gente quer ter razão. A gente quer que seja a nossa vontade, sendo que a dele é a boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. E muitas vezes a minha vozinha estava lá pagando um preço. Eu tenho um tio que ele é pastor. Tem um outro tio, enfim, a minha família, ela vem do Evangelho. E a maioria daquelas meninas que estão ali, elas são desviadas. A família é evangélica ou é macumbeira. Todas vivem ali presas. Porque são cegas. Porque são presas à vaidade. Eu era uma pessoa altamente soberba. Eu olhava para todo mundo assim. Eu me achava, eu era tal.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele quebra o vaso. Glória a Deus. Ele humilha. Ele humilha e mostra como é que tem que ser. Glória a Deus, glória a teu nome, Jesus. Quando já minha vozinha estava pagando o preço pela minha vida, eu não sabia. E tudo começou a ficar meio estranho. As noites, as saídas, as drogas. Eu não queria fazer, mas era uma força maligna que me fazia usar aquilo. Eu passei a morar com 2 meninas num apartamento na beira-mar. E ali foi já o trabalhar do Senhor na minha vida. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a morar ali, a gente se drogava todo santo dia, de manhã e de noite. De noite a gente se arrumava para sair e de manhã a gente voltava na fissura já de usar. Quantas vezes eu menti para minha mãe, tempo dela perder o emprego dela, porque eu não tinha condições de voltar para casa. Porque eu não falava quando eu usava droga. Eu me transformava. Pessoas olhavam para mim e diziam: Suzy, essa não é tu. E eu morando ali naquele canto, eu via coisas. Eu ouvia. De ouvir passos, ouvir vozes. Eu lembro que teve uma cena que tinha uma janela bem grande. E nessa janela, eu achava, a gente morando no 12º andar, eu achava que as pessoas lá do meio da rua iam me ver. Sendo como é que ia me ver se era muito alto. Mas o demônio, ele faz isso. Ele opera no medo. Ele é opressor. Ele dá uma pressão na sua mente. E ali eu ouvia coisas. Até que um certo dia eu comecei a achar tudo aquilo estranho. Não queria mais fazer aquilo. E eu comecei a dizer: Senhor, parava, eu olhava a minha vida como estava destruída. A minha família já não me queria mais. Eu não falava com a minha irmã, a gente se pegava de pé, de brigar, de se agarrar. E até hoje eu tenho aqui uma marca aqui, registrada. Porque quando eu chegava em casa, ela não aceitava as coisas que eu fazia. Eu não tinha razão, ela tinha. Porque era ela que olhava meus filhos. E eu não achava que quem tinha razão era eu. Sendo que eu tinha 2 filhos para olhar. E Deus, ele sabe todas as coisas. Glória a Deus. Deus, ele faz tudo perfeito. Eu viajei para Recife. E lá eu conheci um rapaz aqui, viajei. Quando cheguei lá, aceitei Jesus. Mas antes de eu aceitar Jesus, ele me abandonou. Porque a ex dele fez obras de macumba. E eu ia para os terreiros lá e ninguém conseguia fazer nada. Eita, papai. Todo mundo mentia, que eles são mentirosos. Aleluia. Porque Jesus já estava escrevendo a minha história. Glória a Deus, glória a Deus. Deus não estava permitindo que ninguém tocasse nessa situação. Porque entendam, Isaías 45 diz que Deus, ele é dono da luz e das trevas. E a treva, ela só opera se Deus permitir. E para que Deus venha permitir, você precisa estar desmantelado. Se tu não tiver em obediência com o Senhor, ele permite sim. Porque o nome dele vai ser glorificado de alguma maneira. Então, ali eu ia e ninguém conseguia fazer nada e passei 2 anos. E eu engravidei usando remédio. Eu dizia: meu Deus, o que vai ser de mim? Foi onde eu me afundei na prostituição. E ali passei 3 anos escravizada. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje a primeira vez. Quando eu cheguei numa boate, que as meninas tinham me apresentado uma mesa cheia de gringo. E quando eu chego na mesa, que eu olho para a cara do que a menina tinha colocado lá para mim, misericórdia. Eu olhei para ele, eu olhei para ela. Eu disse: eu não consigo, gente, eu não consigo sair. E eu não consegui. E para mim me adaptar com aquela situação,
foi quando eu comecei a alimentar aquele demônio. Eu comecei a me acostumar com aquela vida. Mas aquela vida foi cada dia mais um fardo pesado nas minhas costas. Porque virou uma bola de neve. Todo dia eu me drogava, todo dia eu ia me prostituir. Todo dia eu me drogava, todo dia eu ia me prostituir. E eu já não aguentava mais, estava magra, feia. O meu esforço, a minha força física já não existia mais. E era quando a minha avó estava pagando o preço pela minha vida, eu não sabia. E muitas vezes eu dizia, Senhor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa vida. Porque o Senhor começou a fechar todas as portas. No começo era tudo perfeito. Mas quando o papai começou a entrar no meio da situação e dizer assim, ei, essa aqui é minha. Ei, essa aqui vai voltar. Essa aqui vai glorificar o meu nome através da vida dela. Deus começou a fechar os portãozinhos, as portas. De uma maneira que eu saía não conseguia nada. Abaixo de cantar, abaixo. Redecom, arabaixo e de cantar, abaixo. Aleluia. Oh, glória a Deus. E ali eu tinha um monte de amiga perto de mim. Porque quando eu chegava na boate, eu arrastava. Muito bonita, as pessoas chamavam a atenção dos homens. E era um, era outro. Era de fazer 3 programas na noite. Era de ganhar R$500 numa noite. R$600. Sabe? De ganhar euro, dólar. E ali eu era cheia de amiga. Mas quando o papai me colocou no estreito, ele me fez ver quem era cada um. Glória a Deus. Era fácil chamar para se drogar. Era muito fácil. Mas tudo que é fácil, a gente tem que desconfiar, né? Quando me chamavam para se drogar ali, depois ficava falando de mim. Ah, porque nunca tem dinheiro. Sempre que me chamava, né? Ah, mas olha aí, nunca ela tem dinheiro para dar, para ajudar. Ah, mas vai tu comprar tal coisa porque tu não tem dinheiro. Humilhando, né? Humilhações por cima de humilhações eu passei. Para chegar hoje aqui, o milagre de Jesus na minha vida. Porque nunca pensei na minha vida que hoje eu estaria aqui. Falando a todos vocês do que Deus fez na minha vida. Pela honra e glória do Senhor Jesus. E quando